Tyler realmente gostava da Wandinha? Depois da revelação de que esse personagem era o monstro que estava matando as pessoas na série, muitos fãs se perguntaram se ele realmente sentia algo pela protagonista ou se era tudo manipulação, já que a professora Marilyn tinha controle sobre o Hyde. Mas será que seus sentimentos pela nossa gótica queridinha eram verdadeiros, pelo menos lá no início da temporada? O ator Hunter Dohan, que interpretou o Tyler, comentou sobre isso em uma entrevista onde revelou os reais sentimentos de seu personagem pela Wandinha. Aliás, falando do Tyler, quem é a mãe dele e por que a Wandinha sorriu no episódio 7? Responderemos agora a essas e outras perguntas que foram feitas por vocês aqui no Team Vídeos. Para começar, vamos responder a pergunta da Mina-chan. Ela perguntou o seguinte: quem fica no lugar da diretora? E todos os fãs da série também querem saber muito isso. Afinal, a diretora Wins foi uma peça importante na trama, e apesar de ter nos causado um pouquinho de raiva de vez em quando, é uma personagem que vai fazer muita falta, já que ela amava os seus alunos e estava disposta a arriscar sua vida para proteger a escola. Infelizmente, seu final foi horrível, e se a segunda temporada da série voltar para a escola, certamente vai haver outra diretora ou diretor. A Netflix não deixou pistas de quem vai ser o Felizardo substituto, mas a gente tem um palpite. Para dirigir Nunca Mais, é preciso estar à altura da ex-diretora, ou seja, precisa ter a mesma paixão pela escola. Então a nossa candidata favorita ao cargo é a Mortícia Addams. Como foi mostrado na primeira temporada da série, a mãe de Wandinha tem uma paixão enorme por Nunca Mais, e no passado foi uma aluna excelente, então existe grandes chances dela ser convidada pelo conselho da escola para ser diretora, não é? Mas o que vocês acham? Iriam gostar de vê-la mais tempo em cena? Ou melhor ainda, convivendo na escola com a Wandinha? Imagina só como seria a reação da nossa gótica queridinha descobrindo que a sua mãe será a sua diretora. Para a próxima pergunta, escolhemos o comentário do Will Melfett. E aí, Will? Ele perguntou: a série teve algumas inspirações para ser criada? Porque achei bem Harry Potter e Stranger Things vibes. Então, Will, a nossa resposta para sua pergunta é sim e não. Ué, é que a série teve muitas inspirações, mas não existe nenhum relato oficial dizendo se ela foi inspirada em Harry Potter ou Stranger Things, apesar da gente realmente concordar que ambos compartilham semelhanças. Falando nisso, vocês sabiam que a personagem Wandinha foi inspirada em uma celebridade icônica da atualidade? Tô falando de ninguém mais, ninguém menos que Billie Eilish. Em uma entrevista, Jenna Ortega disse que a cantora foi uma sugestão da equipe criativa para o desenvolvimento dos figurinos góticos. Aliás, para quem também gostou dos belos figurinos da diretora, vale saber que eles foram inspirados em uma personagem chamada Milane, de um filme muito antigo, lá dos anos 60, denominado de Os Pássaros. Dentre as inspirações da série, as músicas que compõem a trilha sonora de Wandinha também sofreram influência de outras obras, e foi dos próprios desenhos originais de Charles Addams, o criador da família Addams. Já a escola Nevermore tem diversas inspirações dos contos de terror do escritor Edgar Allan Poe, inclusive ele é bastante mencionado na série. Inclusive o próprio nome da escola é uma referência a um poema de Edgar, chamado O Corvo. A próxima pergunta foi feita pelo Miraculous Viperian, e ele quer saber: quem é a mãe do Tyler? Ela realmente morreu? Na série é dito que a mãe do Tyler também foi uma aluna da escola Nevermore, e que após o parto sofreu um distúrbio responsável por despertar seu gene Hyde. Não se sabe o que realmente aconteceu com ela depois de ter se transformado no monstro, mas a série nos induz a acreditar que ela tá morta. No entanto, existem teorias de que ela possa estar viva e presa em algum lugar, assim como Tyler também foi preso no final. Isso poderia ser um motivo pelo qual o xerife Galpin, pai de Tyler, se recusava a falar da mãe do garoto toda vez que era questionado. E quanto à identidade dela, quem afinal é a mãe de Tyler? Não existem muitas informações sobre ela na série, mas essa falta de informações não impediu que a imaginação dos fãs fosse longe, porque muitas teorias já foram criadas. A principal delas é que a mãe de Tyler poderia ser também a mãe de Xavier, ou seja, os dois poderiam ser meio irmãos. E pera lá, se você tá achando isso uma loucura, fica sabendo que na verdade faz muito sentido. Lembra que Xavier vivia tendo pesadelos com o monstro e pintou vários quadros dele? Pois é, foi daí que surgiu a teoria. Isso explicaria essa ligação de Xavier com a temida criatura. Isso também está relacionado com a nossa próxima pergunta. A Carole Barros perguntou: por que o Xavier sonhava com o monstro e conhecia a cara dele primeiro que todo mundo? Então bora responder. Na série, a explicação para os sonhos de Xavier com Hyde é devido ao seu dom de
de vidência, assim como a Wandinha também tem. Mas isso não convenceu muito. Afinal, então por que Wandinha não sonhava com a fera e os outros videntes da escola também não? Pra gente entender a teoria que ronda essa questão, precisamos relembrar o que a Mortiça disse pra Wandinha sobre as visões. Ela contou pra filha que um parente morto pode entrar em contato com o vidente através dos sonhos e ele será seu mentor. Foi o que aconteceu. A menina que aparecia nos sonhos da nossa querida gótica era uma parente distante dela. Sendo assim, o monstro que aparece nas visões de Xavier poderia muito bem ser um parente dele. Então Xavier teria o gene Hyde. Isso explicaria muita coisa. Inclusive, o motivo de seu parente morto estar entrando em contato poderia ser para avisá-lo do perigo iminente, ou só para informar que tinha um outro Hyde no território. Mas aí a teoria vai ainda além. Esse parente poderia ser a mãe de Xavier. É aqui que encaixa a teoria dos irmãos falada anteriormente. Afinal, assim como a mãe de Tyler, a série também não conta muita coisa sobre a mãe do Xavier. Então, será que eles têm a mesma mãe? Será que ela queria revelar nos sonhos que os dois são irmãos e estava tentando pedir ajuda pro Tyler? O que a gente sabe dos pais de Xavier é que seu pai é um artista famoso e que ele também estudou em Nevermore. Então há grandes chances dele ter conhecido a mãe de Tyler. E quem sabe eles podem ter até desenvolvido um namoro, não é mesmo? Assim, então, Xavier teria sido fruto dessa relação. Mas e se a mãe do Tyler realmente não morreu e tá presa por aí, como dizem as teorias? Então as visões de Xavier poderiam ser apenas o seu gene de monstro querendo despertar. Aliás, outra pista da ligação de Xavier com o Hyde seria a personalidade das criaturas descritas por Faulkner, o fundador do clube secreto da escola. Ele diz em seu diário que os Hydes são artistas por natureza, e como vimos, Xavier é um artista de mão cheia. Faulkner escreveu ainda, abre aspas, nascido na mutação, o Hyde permanece adormecido até ser desencadeado por um evento traumático ou desbloqueado por indução química ou hipnose, fecha aspas. Então, se a teoria for real, o lado monstro de Xavier ainda está adormecido. Portanto, será que na segunda temporada ele vai ser despertado e vamos ter um novo Hyde? Vixe. A sexta pergunta foi feita pelo Skatsuzo e é a seguinte: quem será o Stalker que a Wandinha menciona no final da série? Esse é um enigma que muito provavelmente Wandinha vai ter que resolver na próxima temporada. Mesmo que a gente não saiba quem seja, já existe uma teoria rolando por aí, que diz que o Stalker seria alguém por trás dos vilões da primeira temporada, Laurel, Tyler e Crackstone. Ou seja, eles eram peões de algo bem maior. Mas também pode ser alguma colega hater da nossa querida gótica, já que no final, ao receber mensagens ameaçadoras em seu celular de um número anônimo, ela recebeu suas próprias fotos de quando estava saindo da escola. Isso sugere que quem tirou também estava em Nevermore. Aliás, Wandinha ganhou o celular do personagem Xavier, o que faz dele o principal suspeito. Por que o tio Chico aparece do nada? Essa pergunta foi feita pelo usuário Bora Jogar, e a resposta é bem simples. Na série, o tio Chico é um criminoso fugitivo da polícia, um ladrão de bancos bem habilidoso. Então a Wandinha tá sempre acostumada a ver ele aparecer e sumir da sua vida, literalmente do nada, já que ele não pode ficar por muito tempo em um lugar, para não correr o risco de ser pego e preso. Aliás, essa parece ser uma característica do personagem, porque também tá presente no filme de 91. Nele, tio Chico estava desaparecido por quase 30 anos, e um dia apareceu do nada na casa dos Addams. Agora também vamos responder a uma pergunta sobre outro personagem dessa família que também tem particularidades únicas. A vovó Addams. O Nicolas Lopes, salve Nicolas, perguntou se ela vai aparecer na próxima temporada. Apesar do foco da série ser na personagem Wandinha, em uma entrevista o Miles Miller, showrunner da série, disse que isso pode acontecer. No entanto, Miles não falou especificamente da velha bruxa, e sim sobre incluir mais membros da família Addams numa eventual segunda temporada. Mas sonhar ainda é de graça, então seria bom demais ver ela mais uma vez na telinha, não é mesmo? A terceira pergunta é da nossa querida inscrita Giovanna Albuquerque. Ela perguntou: a Wandinha sorriu 2 vezes. Por quê? Na verdade, esse sorriso verdadeiro mesmo, aquele largo que aparece os dentes e transborda alegria, foi só um que a gótica mais trevosa da TV deu, e foi no episódio 7. Por trás de sua máscara de frieza e indiferença, nesse episódio Wandinha demonstrou ter sentimentos no seu coração de
de gelo. Mas essa alegria genuína só aconteceu quando o tio Chico chega em sua escola. Ela não só ficou feliz, como também quis ajudar o tio a investigar o assassinato, e ela oferece ajuda de bom grado. Então dessa cena a gente pode concluir que Wandinha sorriu porque a relação entre ela e seu tio é ainda maior do que seu vínculo com seus pais, Mortícia e Gomes. Isso pode ser chocante para alguns, mas fica claro já que essa sua expressão foi a única diferente daquela habitual sádica e maldosa que a gente vê em todo momento. E ela ainda diz na série que o relacionamento com seus pais não é muito bom. Talvez na segunda temporada a gente consiga ver um desenvolvimento da relação entre eles e também mais momentos de Wandinha com o tio. O Tyler seria capaz de controlar o Hyde se a professora deixasse de mandar nele? Ele se tornaria do bem? Quem quer saber é a usuária com o mesmo nome da nossa protagonista sombria, Wandinha. Mas infelizmente a nossa resposta não é boa. Afinal, na própria série é dito que os Hydes não têm controle e por isso foram banidos de Nevermore. E o pior, agora ele pode ser mais perigoso do que nunca, porque tá livre de Laurel, que era a única coisa que impedia de machucar a Wandinha, já que ele precisava da garota viva devido ao seu plano de trazer Joseph Crackstone de volta. Além disso, na última cena, a gente vê Tyler preso num carro sendo levado para algum lugar. E então tem um momento em que ele recupera a consciência e começa a se transformar no monstro, o que só prova que ele não tem boas intenções. Será que ele vai querer se vingar da nossa gótica favorita? Comenta o que você acha. Tyler realmente sentia algo pela Wandinha ou era tudo manipulação? A pergunta é do Pedro Bassi e muitos fãs compartilharam da mesma dúvida. Então bora descobrir a verdade. Para isso, quem melhor do que o próprio Tyler para opinar? Em uma entrevista à revista Entertainment Weekly, o ator disse, abre aspas, talvez exista uma atração ali. Ele provavelmente não admitiria, mas um respeito por ela. Mas ele tá cheio de raiva e ódio por ela e por sua família por conta do que aconteceu com sua mãe. Mas se isso ainda não basta para nos desiludir, temos mais indícios de que Tyler infelizmente não é um bom moço e não tinha sentimentos tão bons pela Wandinha. Na cena em que Tyler tá na delegacia, ele pede ao seu pai para falar uma última vez com a Wandinha. Ao trocar totalmente de personalidade, dá pra notar o quanto o personagem é muito manipulador. Ele até pode sentir alguma coisa por ela, mas não é amor. E aí, gostou do vídeo? No próximo a gente vai falar sobre a segunda temporada de Wandinha. Então curta, comente e se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nossos próximos conteúdos que estão por vir. E já adianto, tão incríveis! Quem sabe sua pergunta não apareça no próximo vídeo. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima!